Abra sua Bíblia, querido, segundo livro das Crônicas, capítulo 7, apenas o versículo 14. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, apenas o versículo 14. Eu quero pensar com você esse texto tão conhecido. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, apenas o versículo 14. Segundo as Crônicas, livro histórico do Velho Testamento, nos diz assim a palavra do Senhor: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Feche os seus olhos. Pai querido, fala conosco através da Tua palavra nesta noite. Como é bom, Senhor, estar na Tua casa, como é bom estar na Tua presença. E necessitamos que o Senhor ministre aos nossos corações a Tua vontade, o Teu querer e o Teu nome seja glorificado. Fala conosco, com cada pessoa que está assistindo o culto nesta noite. Que a graça do Senhor os envolva, que a graça do Senhor esteja sobre eles. É a minha oração a Ti, no nome do Senhor Jesus, para a Tua glória. Amém, Senhor. Podeis estar assentados, queridos irmãos. Amados, eu quero pensar com vocês essa noite por um avivamento ou reavivamento urgente. Por um reavivamento urgente. É notório, é sabido de todos nós que a nossa natureza humana, a natureza do ser humano, ela é propícia, ela é tendenciosa ao mal, ao pecado, aquilo que nos afasta de Deus, que nos separa de Deus. O apóstolo Paulo, ao escrever Gálatas capítulo 5, falando dos frutos do Espírito e da carne, ele menciona isso, ele deixa lá claro quais são os frutos da carne. O apóstolo Paulo não fala que são os frutos do demônio, do diabo, não, ele diz que é os frutos da natureza humana, o adultério, a mentira, a lascívia e por aí vai. Essa é a natureza humana. O desejo de fazer o que é mal, de desviar do caminho direito, de perverter a verdade. Isso está na natureza humana e por isso precisamos do Espírito Santo. Por isso Paulo diz que andeis em espírito e não satisfareis os desejos da carne. O versículo que nós lemos faz parte de uma história de suma importância na vida da igreja, na vida dos cristãos. Esdras, ao retornar do cativeiro babilônico, no ano 460, ele escreve o livro das Crônicas. Ele junta os escritos que existiam na época, escritos pelos profetas. Ele então compila e faz o livro das Crônicas para trazer a memória do povo de Deus, para reavivar no coração do povo que havia regressado do cativeiro babilônico, de que eles não poderiam servir a Deus em Jerusalém, eles não poderiam cultuar a Deus em Jerusalém, com os misticismos religiosos que eles haviam aprendido na Babilônia. Eles não poderiam se apresentar a Deus da forma em que eles se misturaram com a religião babilônica, com os deuses pagãos babilônicos. O propósito de Esdras é trazer ao povo de Deus, pós-exílio, um reavivamento espiritual, que eles se voltassem verdadeiramente para Deus,
que eles se voltassem em espírito e em verdade para Deus e abandonassem tudo aquilo que os impedia de servir ao verdadeiro Deus. Por isso que se faz necessário pensarmos continuamente sobre avivamento. Os tempos vão passando, as coisas vão mudando, e a nossa natureza humana é nos conformar, é nos adaptar ao meio, principalmente no que se refere ao pecado. Porque, como disse e repito, é da nossa natureza humana a tendência àquilo que é mal, àquilo que é perverso. E é por isso que eu chamo a sua atenção nesta noite para pensarmos sobre esse tema, por um reavivamento urgente. E aí precisamos pensar o que é avivamento. A primeira lição que eu quero extrair com você nesta noite sobre o que é avivamento, entendo que avivamento é tempo de conversão. É tempo de nos converter ao Senhor. É o retorno do homem ao verdadeiro Deus. É o retorno do homem ao propósito original de Deus na minha vida e em sua vida. De vivermos em santidade. Como disse o profeta Jeremias, na leitura do texto dessa noite, ele ora ao Senhor e ele diz o quê? Senhor, cura-me e serei curado. Salva-me e serei salvo. Ele está lhe dizendo que por minha natureza, por meus atos humanos, eu não serei curado. O pecado me dominará para sempre. Pela minha natureza humana, eu nunca serei salvo. Mas se o Senhor me salvar, eu serei salvo. O quão necessitamos da graça de Deus. O quão necessitamos da sua misericórdia. Pois, queridos, o texto é enfático em dizer, se o meu povo que se chama pelo meu nome, veja, o escritor, aqui é uma conversa de Deus com Salomão, quando Salomão construiu o templo, e o escritor está escrevendo o que foi narrado por Salomão, e Deus dizendo ao seu povo, olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome, o que isso implica? O que isso tem a ver? Deus está convidando o seu povo a uma espiritualidade verdadeira, fervorosa, a sair do superficialismo. Temos vivido um momento superficial, uma vida cristã superficial. O mundo passa por um momento de cristãos extremamente superficial na vida espiritual. As pessoas estão trazendo tudo que é de pecado, que é de ruim, que é de mal para dentro da igreja, para a vida cristã. Precisamos voltar a uma vida fervorosa diante de Deus, em buscar a Deus fervorosamente, a termos sede de Deus. Estatisticamente, a gente olhando, está uma maravilha, o cristianismo no mundo cresce, no Brasil cresce assustadoramente. Mas quando você vai para a vida do dia a dia com Cristo, você vê que muito pouco se vê Cristo nas vidas, pois não há uma vida fervorosa com Cristo. É preciso entender que conversão é um ato de uma espiritualidade autêntica e verdadeira, é uma vida de comunhão íntima com Deus, é a autenticidade de Cristo em nós. Deus diz ao seu povo, se o meu povo se humilhar e orar e me buscar de todo o seu coração e se converter dos seus maus caminhos,
cristianismo verdadeiro, uma vida cristã autêntica. O que mais ocorre hoje é que as pessoas vêm para a igreja e é uma pena que até as frases, né, são bem claras, né? A gente vê as pessoas dizendo assim, eu me converti à igreja evangélica. Esse é o grande problema, é que as pessoas não têm se convertido a Cristo, têm se convertido à igreja evangélica. Precisamos nos converter a Cristo. É Cristo que nos liberta, é Cristo que nos transforma, é Cristo que nos redime do pecado, é Cristo que nos dá vida e vida abundante. Na oração do texto, Deus conversando com o seu povo, falando a Salomão, ele diz, se o meu povo se humilhar, é marca da igreja primitiva e de toda a história da igreja, um povo que se curvava diante de Deus e reconhecia os seus pecados, se humilhava diante do Todo-Poderoso, que chorava, que se derramava diante de Deus. E aí ele diz, esse povo que se humilha, esse povo orar. Conversão é nos voltar para o estado original, é nos voltar para Deus. Esquecemos da oração. Não há vida com Cristo, não há vida cristã sadia, não há vida cristã saudável, se esse crente não ora, se esse crente não gasta tempo na oração, se esse crente não conversa com Deus, não conversa com Cristo. A nossa espiritualidade, a nossa vida espiritual, ela é medida pelo tempo que gastamos em oração. E aí o texto continua dizendo, se esse povo que me busca, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, é tempo de buscarmos a Deus de todo o nosso coração, de buscarmos a Deus com todas as nossas forças, com tudo que temos. Eu tenho observado que a humanidade sempre foi assim, não é agora, mas acontece um evento catastrófico, as pessoas correm para a igreja, passa aquele mal, aquela tempestade, as pessoas se afastam da igreja. A calmaria vem, as pessoas esquecem, deixam de buscar a Deus. Porque não há fervor na alma, porque não há fervor do Espírito Santo. É momento de buscarmos a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Jesus disse certa vez, porventura achará o Filho do Homem fé na terra quando ele voltar? Queridos, precisamos pedir ao Senhor avivamento, precisamos buscar avivamento, precisamos buscar em Deus reavivamento para a nossa alma, para a nossa vida. E Deus diz, se meu povo se converter dos seus maus caminhos, é tempo de conversão, é tempo de retorno total ao nosso Deus, de voltar o nosso coração, a nossa alma, o nosso entendimento, tudo que temos para Deus, para buscar ao Senhor e vivermos para o Senhor. Segunda verdade que eu quero extrair desse texto, avivamento é tempo de conversão. Avivamento, queridos, é tempo de manifestações
poderosa de Deus. É tempo de manifestação poderosa de Deus. Simonton, grande pregador presbiteriano, que evangelizou o Brasil no início do século XIX, ele escreve dizendo que o reavivamento é obra de Deus, periódica e poderosa. É o motor de coisas novas, de realizações extraordinárias e de certa duração na área da educação religiosa, na área da evangelização e missões, na área de socorro ao sofrimento humano. Quando a gente pensa, e aí talvez esteja sendo o grande equívoco da igreja, principalmente da igreja brasileira, dos cristãos brasileiros, entendemos manifestação poderosa de Deus só se cego for curado, se coxo andar, se alguém falar em línguas, se alguém revelar alguma coisa. Então, a gente entende que isso é manifestação poderosa de Deus. Não, queridos, isso é um equívoco muito grande em relação à vida espiritual, à vida de relacionamento com Deus. Isso também é manifestação poderosa de Deus. Mas a maior manifestação poderosa de Deus na vida do ser humano é a salvação deste indivíduo da condenação eterna. É a graça de Deus se manifestando em minha vida e em sua vida para nos salvar do inferno. Porque nem toda pessoa que é curada fisicamente é salva. Milagres não é sinônimo de salvação. Agora, quando a graça de Deus se manifesta sobre a minha vida e sobre a sua vida, somos salvos através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Reavivamento, é como diz o escritor Simon, é o agir de Deus em todas as esferas da sociedade. É as pessoas, é os cristãos movidos pelo Espírito Santo, agindo na sociedade para transformar essa sociedade pela manifestação da glória de Deus através de suas vidas, do seu testemunho pessoal, das suas atitudes, dos seus comportamentos. A sociedade vendo Cristo em você, vendo Jesus na sua vida. E aí, Deus diz a Salomão, olha, quando isso acontecer, quando esse avivamento acontecer na sua vida, na vida do meu povo, quando o meu povo me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então o que vai acontecer? Qual o resultado disso? Diz o Senhor, então eu ouvirei dos céus. Quando o meu povo me buscar, se humilhar, se converter a mim, então eu vou ouvir dos céus. Eu vou ouvir a oração deste povo, eu vou ouvir a oração deste cristão, eu vou ouvir a oração desta igreja. Então milagres poderão acontecer, então o mover de Deus acontecerá. Aí Deus continua dizendo ao seu povo, como resultado de tudo isso, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei o seu pecado. Eu perdoarei o seu pecado. Se você pecou, se a minha nação pecar contra mim, se o meu povo pecar contra mim, então eles me clamarem, eles se humilharem, eles se converterem dos seus maus caminhos, então eu perdoarei os seus pecados. O Espírito Santo não habita em templo dominado pelo pecado. Reavivamento só acontece na vida que foi liberta do pecado, que foi santificada através do sangue de Jesus Cristo. Paulo, ao escrever Romanos capítulo 1, Paulo diz que o Espírito Santo é para uma vida de santidade. É para uma vida de santidade em Cristo Jesus. É impossível, queridos, no avivamento espiritual, não nos arrepender dos nossos pecados, não confessá-los a Cristo, não abandoná-los.
Assim como é impossível nos arrepender dos nossos pecados se o Espírito Santo não estiver habitando em nós. Se não buscarmos ao Senhor com todo o nosso coração. E como consequência disso, Deus diz, olha, então perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sararei a sua terra. Eu ouvirei dos céus. Eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se converter dos seus maus caminhos. Nós temos hoje no Brasil, as estatísticas mostram aí, perto dos 40%, alguns até dizem mais, de evangélicos no Brasil. Não sei te dizer quantos desses porcentos se converteram a Cristo. Pois ao olhar para o cenário evangélico, a gente encontra de tudo e mais um pouco. A gente encontra os chamados cristãos progressistas, que são a favor de tudo que é pecado, que defende tudo que é contrário à Bíblia. A gente encontra de tudo. E todos esses estão nessa estatística. Estão clamando a Deus, estão adorando a Deus. Mas isso não significa que Deus está ouvindo. Isso não significa que Deus está respondendo. Pois Deus diz, olha, se esse povo que chama pelo meu nome se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei e então eu sararei a sua terra. Não é simplesmente clamar. Não é simplesmente se juntar na igreja e fazer um barulhão enorme, juntar uma multidão de gente e vamos cantar, e que Deus vai mover os céus. Não vai, não. Deus só vai mover os céus e vai fazer coisas magníficas no meio do seu povo, se esse povo se converter dos seus maus caminhos. Caso contrário, você vai ficar rouco de tanto clamar, você vai secar, vai ficar pele e osso de tanto jejuar, e nada vai acontecer na sua vida se você não se converter dos seus maus caminhos. Pois se nos converter dos nossos maus caminhos, então Deus fará coisas magníficas. Deus, Ele sarará a nossa terra. Deixa eu te falar uma coisa. Você que tem aí o seu político de estimação, que você acha que ele é a solução para o país, a solução para o seu estado, para a sua cidade, você está completamente equivocado. Se Deus não salvar este homem, esta mulher, se o Espírito Santo não habitar nela, o nosso país, as nossas cidades, os nossos estados continuarão indo de mal a pior. Porque só Deus pode mudar a história de uma nação. E Deus muda a história de uma nação através de homens e mulheres de Deus, de uma igreja que verdadeiramente se converteu a Cristo, se converteu dos seus maus pecados. Vou lhe citar alguns exemplos na história recente. John Wesley, o grande avivalista da Inglaterra, século XVI, que mudou, revolucionou a história da Inglaterra com obras sociais através do grande avivamento que Deus fez através da vida de John Wesley. Você vai encontrar uma infinidade de livros escritos sobre a vida deste homem, sobre a história deste homem, que era movido pelo Espírito Santo. Aonde ele chegava, com quem ele conversava, as pessoas recebiam o Espírito Santo, porque ele era cheio do Espírito Santo. Você quer ver um outro exemplo? Finney, que lutou incansavelmente contra a escravidão nos Estados Unidos. Falam de tantos políticos, mencionam tantos políticos na história,
mas vai ler a história do grande avivalista chamado Finney, como ele pregava dia a dia, todos os dias, contra a escravidão. E mudou a história dos Estados Unidos através do grande avivamento que Deus trouxe àquela nação na época. Podemos citar também o grande Calvino, que através da obra que Deus fez através de sua vida, ele lutou e pregava todos os dias, veementemente contra os juros absurdos, extorsivos que existiam em Genebra. E Deus mudou aquele país, Deus mudou aquelas nações, através da pregação destes homens, homens que viveram verdadeiros avivamento causado pela manifestação do Espírito Santo. Querido irmão, querida irmã, eu quero convidar você nesta noite, a você que está nos assistindo, a se ajuntar conosco neste mês de agosto, para orarmos ao Senhor todos os dias, na sua casa, na igreja, você jejuar pelo menos uma vez por semana, pedindo ao Senhor um reavivamento para as nossas vidas, para essa igreja. Estou convidando a toda a igreja, a todos vocês, a orarmos todos os dias em casa, na igreja, para que Deus traga no mês de agosto um reavivamento à nossa igreja. A nossa igreja sou eu e você. Você vai estar clamando a Deus pela sua vida, pela minha vida, por todos nós, porque só assim essa igreja poderá fazer diferença nessa cidade. Só assim faremos diferença onde moramos, e só assim Deus manifestará da sua glória sobre as nossas vidas. Convido você a colocar-se em pé.